Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, né? E hoje estamos aí aguardando o sinal para que a gente possa fazer o nosso trade aí de Kijun, né? E falando aí sobre a questão das linhas, a gente está operando hoje, né? Com eu chamo de um pouco mais agressivo aí a questão do nosso indicador Ichimoku. Ele está com umas pequenas atualizações. Antes de eu falar sobre esse tipo de trade, né, tá lá no e-book, né, o trade de Kijun, né, e essa versão do Ichimoku, onde na verdade a gente não tem as nuvens, só a linha base, tá? Mas que já fica para um nível mais avançado, na verdade deixa o gráfico mais limpo, né? E de acordo com o perfil de cada operador, tá? Ele não é conservador como a nuvem, né? Mas ele é um pouco mais agressivo e depende do perfil, às vezes talvez seja o perfil que se encaixe para você. O que a gente precisa fazer agora, olha, já está surgindo ali, é eu marcar a minha última máxima, tá? E minha última mínima. Da onde essas marcações? Do meu último range, né? Então a gente está num range aí entre boxes azul e amarelo, uma área de lateralização, e a gente está aguardando para onde o mercado vai decidir. É em cima desses níveis de preço que a gente vai operar. Tá? Na linha superior, tá? Não é obrigatório, eu coloco a cor azul, tá? Ou seja, a máxima do boxe amarelo eu ploto de azul. Por quê? Porque me remonta e vai me lembrar que são operações de compra, tá? Eu tenho aí uma resistência. E abaixo eu deixo já amarelo, que é o default. Então, em cima desses níveis aqui, se olhar um pouquinho para a esquerda, a gente pode ver que era um nível importante aqui da linha base. Se a gente olhar um pouquinho para a esquerda, a gente vê que esse nível é um nível importante lá da Kijun, tá? No primeiro 4H do pregão de hoje. E agora a gente entrou nessa lateralização, mas agora o mercado ele vai romper para cima desse nível ou para baixo. Se a gente olhar para baixo, aí o estocástico ele está numa região buscando, né, acima lá do nível de 50, ou seja, no meio termo, né, realmente demonstrando uma indecisão nesse momento do mercado. Não está sobrecomprado, não está sobrevendido. O último indicativo que a gente tem é de compra, né, que é a última coisa que foi plotada no nosso sinal lá no estocástico foi verde, ou seja, uma força compradora, talvez indicando uma acumulação nesse nível de preço, e a gente vai aguardar. Se ele fechar, se o mercado fechar agora acima dessa minha linha azul, né, acima desse box azul, tá, a gente vai entrar comprando aí nessa operação, tá? A princípio, tudo indica que sim, tá? O preço ele já está acima da Kijun, né? Da linha base, ainda não fechou, e é um indicativo muito forte, de acumulação nesse nível de preço. Então eu vou deixar uma compra aqui, tá? Lembrando, tá, que é uma conta educacional, tá? O objetivo a gente está demonstrando aí o operacional, e esse operacional em cima da linha base, da linha Kijun, tá? E a gente vai ter o fechamento aí de um boxe azul. Bom, esse tipo de operação ele é muito interessante, mas para quem tem aquele perfil de scalper, né? A gente buscar aí, sei lá, talvez 100 pontos nessa operação, no fechamento do boxe azul, a gente entra comprando e sai no próximo boxe, tá? Para evitar mitigar a questão de risco, já que o mercado está saindo de uma recente área de range, né? É uma boa oportunidade de fazer operações de scalp, tá? Ou se o mercado tomar uma força, né, a gente vai acompanhando aí com o nosso stop e surfando, pegando maiores quantidades de pontos. Agora o mercado fechou acima dessa linha, né, que era a nossa resistência. Eu vou movimentar a nossa entrada justamente para esse nível, tá? Da abertura desse, ou seja, da abertura desse novo boxe ou do fechamento do boxe antecessor, né, como vocês preferirem denominar isso, tá? E essa é a nossa entrada. A despeito do mercado já estar sobrecomprado, isso não quer dizer muita coisa nesse momento. Estamos aguardando aí a nossa ordem, né, ser executada nesse nível de preço.
E não tem muito o que se fazer a não ser aguardar realmente a ordem ser executada, tá? Então lembrando que uma operação para a gente fazer é uma operaçãozinha aí de poucos pontos, né? Aproveitar esse momento, sempre olhando para baixo, né? O que o mercado está falando para a gente aí da questão lá do estocástico, que ele está aparecendo que vai se manter nesse nível, o mercado pode continuar subindo, buscando outros patamares, né? E quais patamares a gente tem para a esquerda que a gente pode identificar aqui? Foi essa última área de range aqui, tá? Que a gente tem aqui, não, deixa eu mudar aqui. Nós temos aqui essa área de lateralização no início, tá? São essas áreas aqui. Então, o nosso próximo alvo de saída, né? A gente tem a região aí do 5276 no dólar. É até interessante, né? Eu estava demonstrando anteriormente em outros vídeos o scalp no mini índice e a gente está fazendo aí uma operação no dólar, né? Então a entrada, lembrando, a entrada se deu aqui, tá vendo? Esse era o nível de entrada, a ordem não pegou, tá? Mas o certo já teria ter sido entrado aqui e a gente já teria já feito aí uma boa pontuação. O que você pode fazer também, tá? Por exemplo, esse box aqui, ele abriu em 5268, ele vai fechar 72, tá? O que a gente pode fazer aqui também? Eu posso vir para cá, é só para a gente exemplificar aqui, eu vou botar para fechar em 72 para a gente encerrar esse trade aqui e não ficar muito longo o vídeo educacional. Então, a entrada, tá? A entrada dessa operação, seguindo esse operacional, tá? Que é o trade de Kijun, né, com base aí nas linhas de máxima e mínima do último range, né? Então a gente traça essas linhas no último range, tá? E trabalha em cima dessas linhas, ou seja, comprando ou vendendo com boxes acima ou abaixo desses níveis, né? Lembrando, a linha amarela simboliza operações de venda e a azul operações de compra, ou seja, rompendo, né, essa resistência que era no passado, tá? O mercado provavelmente vai buscar o nível do 7,6, tá? E por ser renco, a gente não tem a questão do tempo para saber em quanto tempo vai ser, se vai ser em segundos, minutos ou horas. Eu vou deixar marcado aqui como um segundo nível, eu não vou sair nesse nível aqui, tá? Eu vou sair no 7,2, tá? Eu vou sair no 7,2. Mas o alvo dessa operação, olhando para o passado, tá? Seria o segundo alvo, tá? Seria sair nesse nível aqui, que seria a próxima resistência dessa operação, tá? Eu vou sair no 7,2 no fechamento desse box aqui no dólar, tá? Quando ele fechar aqui, a gente vai sair nessa operação com o nosso alvo aí atingido. Então, qual o diferencial desse operacional para os demais, tá? Enquanto está rolando ali o trade, o que eu vou mostrar aqui para vocês nas configurações, tá? Assim, não tem como eu soltar tudo de uma vez, aos pouquinhos eu vou mostrando as outras técnicas, tá? No Ichimoku, a gente mantém os mesmos parâmetros, tá? De 6, 12, 24, que no meu entendimento, meu operacional é o melhor que tem. Parâmetros menores acabam meio que poluindo ali a nuvem fica muito errática, tá? E para o renko, essa combinação dos parâmetros ela se mantém. A diferença é que eu não tenho mais a nuvem implotada, eu tenho só a linha base, tá? A Kijun 100, que é essa de 12, ou seja, os 12 níveis de preço dos últimos 12 boxes de renko, tá? Então, como a gente não trabalha com tempo, eu não tenho os 12 últimos fechamentos, os 12 últimos candles de X minutos. Eu tenho os 12 últimos níveis de preço, tá? Então, eu tenho os 2 últimos níveis de fechamento. Então, é bom ficar muito claro esse diferencial entre renko e candlestick, que muita gente erra na hora de colocar o tamanho do renko ou usar indicadores que são parametrizados ou projetados e testados e foram criados, né, para gráficos temporais. Tá, então o parâmetro continua o mesmo, a diferença é com relação à nuvem, tá? Por exemplo, eu vou marcar aqui para vocês entenderem, tá? Aqui
tirando aqui a Senkou, né? A Chikou. Esse aqui é o operacional que eu chamo de clássico, né? Então, o que vocês podem reparar, olha só que interessante, né? Então, aquele nível de preço à esquerda, que era a linha azul, aonde estava autorizado a compra, era justamente no cume superior da nuvem, tá? Onde o box fechou, a gente entraria comprado. Na verdade, era para ter entrado ali, só que a ordem não pegou, né? Enfim, isso vai acontecer, isso é um mundo real. Não pegou minha ordem, a gente já teria feito aí uns 5 pontos. Eu até teria zerado a operação, porque esse nível de preços aí de 4, 5 pontos, geralmente é que eu saio no dólar, tá? Eu gosto de operações mais rápidas, tá? Meu perfil. Tá? E a diferença nesse operacional é que eu excluo as linhas, porque aí fica. Lembra que quem acompanha aqui os vídeos do canal sabe que eu falo de venda clássica e compra clássica, e venda de risco e compra de risco. Então aqui a gente usa somente. Então são operações que se baseiam somente na linha base, que é a Kijun. A configuração é a mesma, a diferença é que eu elimino a nuvem, tá? Eu descarto a nuvem e opero somente com base na Kijun, tá? Então era só para frisar isso aí, tá? Um outro tipo de operacional, Kijun e níveis de resistência, né? Das últimas máximas e mínimas do último range, né? À esquerda, tá? Ou seja, o que é o range no Renko aqui no nosso operacional? É quando eu tenho um box azul ao lado do amarelo, eu tenho aquele nível de preço que é um range, né? Onde existe uma indefinição e eu vou trabalhar em cima desses níveis ali. Então eu vou tirar tudo aqui, né? Novamente. E vou ficar só com a Kijun, tá? E voltei para a Kijun. Então, fica mais limpo aí de se operar e você trabalhando aí com níveis de preço, né? Aí voltando mais que para as raízes do Renko, né? Do Renko, o gráfico puro, né? Mais próximo aí da questão do price action. Aí se adapta aí a qualquer perfil operacional, né? As operações de Renko são assim, tem que ter paciência, né, para aguardar realmente o fechamento do box, como eu comentei, às vezes dura segundos, minutos ou até horas para fechar um único box Renko, tá? Então, a gente tem aí muito forte aquele nível à esquerda, né, que é o próximo degrau, digamos assim, de resistência, né, para que o mercado volte aos níveis aí de abertura. O mercado abriu aí com um gap de alta, tá? Não acredito que ele venha a voltar lá para níveis acima desse que a gente está cogitando aqui de ser 5276, 5275, talvez seja o fechamento do dia, tá? E a gente vai sair no meio do caminho, a gente vai sair no 5272, tá? Nesse scalp com gráfico de Renko usando a linha base Kijun, tá? Esse é o nosso educacional aí de hoje, tá? 4 pontos, né? A gente já está aí com a posição aí de 4 pontos, já poderia ter zerado, mas esse mercado, vamos aguardar, ele vai fechar lá em cima. O que a gente poderia fazer, né? Se fosse o caso aí, posso proteger já para o stop gain? Poderia, né? Então já colocaria aqui, pô, nem deu tempo, nem deu tempo, pegou nosso alvo, tá? Então a operação aí vitoriosa aí, já pegou o alvo, quando eu ia colocar o stop de proteção, já pegou, e o mercado já está seguindo lá para o 7,6, lembra que eu marquei? Mas por que você saiu antes? Porque eu não tenho como saber o futuro, né? E o mercado estava naquela lenga-lenga ali naquele nível de preço, é preferível a gente colocar 5, 6 pontos para dentro da conta do que a gente arriscar a ser estopado. Eu já ia fazer a proteção, né? Não deu tempo, ele já chegou no alvo, mas como eu queria ser um pouco mais breve aqui no vídeo, né? Já tenho a experiência que as pessoas não gostam de vídeos muito longos aí. Hoje em dia a gente tem que ser mais conciso e mais objetivo, mas lembrando que o mercado ele vai buscar lá o 7,6 e depois para cima eu já não garanto que o mercado vá subir mais, tá? Mas é só para a gente entender o poder dessas linhas aí, de como traçar, e era mais para a gente poder trocar mais essa ideia aí do operacional do scalp no dólar com a linha de Kijun. Então, um abraço.
nosso trade já foi no alvo, né? Já saiu no 7,2, né? Tá aí 7,2,30. Vamos bater lá o 7,6, nós saímos antes aí para questão de proteção educacional, mas agora eu gostaria de deixar para vocês a dica de ouro do dia.